Frequentemente, pessoas que sofrem com enxaqueca apresentam manifestações visuais ou até mesmo sensitivas e até já ouviu falar sobre aura e acham que tem esse tipo de enxaqueca. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: será que toda manifestação visual, toda manifestação sensitiva, toda manifestação de fala ou alguma outra, será que sempre vai ser uma aura? Ou existem critérios para isso? Então seja bem-vindo, continue assistindo esse vídeo. Eu sou Paulo Faro, sou neurologista, especialista em dores de cabeça e você está em meu canal, onde você vai aprender sobre os mais diversos tipos de dores de cabeça e também muito frequentemente sobre enxaqueca. Vamos lá! Primeira coisa que você precisa entender é que a enxaqueca, o mundo da enxaqueca é um mundo muito amplo. O tipo de enxaqueca mais frequente que as pessoas manifestam é a enxaqueca sem aura, ou enxaqueca comum, também pode ser assim conhecida. Porém, tem um tipo que nós chamamos de enxaqueca com aura, ou até mais antigamente era chamada de enxaqueca clássica. E o que é aura? Aura é um conjunto de manifestações neurológicas transitórias que geralmente precedem a fase da dor de cabeça dentro da enxaqueca. Então essa é a definição. A aura, a enxaqueca com aura, ela está presente em mais ou menos 20 a 25% de todos os pacientes com enxaqueca. Então se a gente pensar assim, 1 a cada 4 ou 5 enxaquecosos apresentam enxaqueca com aura. E a pessoa pode ter enxaqueca com aura isoladamente, pode ter enxaqueca sem aura mais enxaqueca com aura, e aqueles que têm enxaqueca com aura ainda pode ter uma outra peculiaridade. Pode manifestar aura enxaquecosa sem dores de cabeça. Então são esses subtipos que nós podemos dividir. A enxaqueca com aura é um pouquinho mais frequente em homens do que em mulheres, mas mulheres também apresentam essas manifestações. E os principais tipos de aura são a aura visual, a aura sensorial e a aura de fala ou linguagem. São as principais manifestações. A aura visual está presente em até 99% das pessoas que sofrem com enxaqueca com aura. A aura sensorial está presente em mais ou menos 40%, já a aura de fala ou linguagem em mais ou menos uns 10% das pessoas. Lembrar que a pessoa pode ter apenas um tipo de aura ou pode ter uma sequência, as 3 manifestações visuais, sensitivas e de fala. Mas o que é que eu quero alertar vocês? Não quer dizer que toda vez que a pessoa tenha qualquer uma dessas alterações, a gente automaticamente vai dizer que essa pessoa tem enxaqueca com aura. Então, existem 6 critérios já determinados muito bem pela Classificação Internacional das Dores de Cabeça. A última publicação foi em 2018, que nos falam que assim, o paciente precisa ter essas características de sintomas para determinarmos que ele tem enxaqueca com aura. São 6 características, sendo que dessas 6 a pessoa precisa ter pelo menos 3 para dizermos que ela tem enxaqueca com aura. A primeira, a pessoa precisa manifestar um desses sintomas neurológicos gradativamente com uma duração no mínimo de 5 minutos. O que é que precisa prestar atenção? Gradativamente é o oposto de não ser súbito, porque quando a pessoa tem uma alteração de fala, linguagem sensitiva ou visual subitamente, a primeira coisa que nós vamos pensar é que essa pessoa teve um AVC. Mas quando é gradativo, a gente não pensa em AVC. AVC é um déficit neurológico súbito. A aura tipicamente é gradativa, ou seja, vai evoluindo lentamente no decorrer de minutos, com a duração de no mínimo 5 minutos. Em segundo, a aura ela pode ser sucessiva. Então, primeiro apresenta a aura visual, em seguida apresenta a aura sensorial e depois apresenta a aura de linguagem. Esse é o segundo critério. O terceiro critério, a duração da aura precisa ser com um intervalo de pelo menos 5 minutos, até no máximo 60 minutos cada tipo de aura. Então significa que se a pessoa tiver 3 tipos distintos de aura, ela pode ter até 3 horas dessas manifestações. Se for um tipo, até 1 hora dessa manifestação. Então são 3 características. A quarta característica, pelo menos um tipo de aura deve ser unilateral e não bilateral. Pelo menos um tipo deve ser unilateral.
pelo menos um tipo de aura, ela precisa ser positiva. Como assim? Então, 2 exemplos de aura positiva. É quando surge uma manifestação nova, como uma cintilação, que a gente chama, que é quando acontece aqueles brilhos, uns pontinhos brancos na visão, é considerada uma manifestação positiva, em oposto aos escotomas, que são falhas, buracos negros na visão. Por isso que a gente chama de manifestação positiva a cintilação. Um outro tipo de manifestação positiva, no caso sensorial, são as parestesias, ou formigamento, porque aparecem sintomas novos, sintomas que a pessoa de presença, de novidade dessa manifestação. É diferente da ausência, né? Não ocorre uma perda, ocorre um acréscimo no formigamento, um acréscimo de sensibilidade, e a hipoestesia ou a anestesia, que é a dormência, acontece uma perda daquela sensibilidade. Então, a pessoa precisa ter pelo menos um tipo positivo de aura. E o 6º critério para considerarmos aura é que a dor de cabeça ela precisa ser seguida da aura, ou a aura precisa iniciar durante os primeiros 60 minutos da dor de cabeça. Então a pessoa precisa ter pelo menos 3 desses 6 critérios para determinados que ela tem uma enxaqueca com aura. Um detalhezinho super importante aqui. Veja que eu não falei para vocês as características das dores de cabeça. Quando a gente fala em enxaqueca com aura, a gente diz é latejante, é unilateral, é forte, incapacita a pessoa para fazer esforço. A enxaqueca com aura não tem uma característica específica da dor de cabeça. O que é necessário? A presença da aura, conforme esses critérios que eu falei, e a presença também da dor de cabeça logo após a aura ou nos primeiros 60 minutos, aí conforme eu comentei anteriormente. Então, nesse caso, a gente considera que a pessoa tem enxaqueca com aura. E qual a importância disso? Primeiro, é a pessoa saber que não está tendo toda vez um AVC. Isso é muito importante, tranquilizar o paciente desse diagnóstico. Segundo, existem tratamentos específicos para quem sofre com enxaqueca com aura, principalmente com quem sofre até aqueles episódios de aura de enxaqueca sem dor de cabeça. E terceiro, essa pessoa que sofre com enxaqueca com aura precisa saber que ela tem um risco aumentado de sofrer complicações vasculares. E são 3 as principais complicações: infarto agudo do miocárdio, trombose venosa cerebral e AVC. AVC isquêmico, mas também hemorrágico. Então, é necessário tomar cuidado, porque essa pessoa não vai poder usar anticoncepcionais com estrógeno, não vai poder fumar, por exemplo. Tem que tomar cuidado quando for submetida a cirurgias, viagens prolongadas, porque já tem um fator genético que determina o aumento do risco dessas complicações vasculares. Então, vocês entenderam, conheceram agora um pouco mais sobre enxaqueca com aura. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, e se ainda não me segue, vai lá, começa a seguir, porque semanalmente você vai receber vídeos novos e mais conhecimento para trilhar a sua carreira, seja de profissional ou seja de paciente, tá bom? Aquele abraço, até a próxima!